Sobre a água, trazer uma garrafinha de água é bem importante, tá bom? Porque aí vai ser trabalhada as vibrações para que a pessoa possa, esse tratamento que recebe aqui na casa no dia de hoje, possa perdurar durante toda a semana com essa água que está uma vibração específica para aquele problema que a pessoa está enfrentando. A necessidade de estudo, ela é muito essencial, porque muitas vezes assim, a gente é trazido à casa do caminho ou algumas instituições religiosas, basicamente porque a gente está com um problema ali que está perdurando nas nossas vidas, e aí a gente procura um auxílio espiritual. Então o estudo, ele é muito importante, porque é como se você fizesse uma reestruturação da sua mente, dos seus pensamentos, das crenças que você tinha que eram inadequadas, que está trazendo muito transtorno para a vida da pessoa atualmente. Então a importância do estudo é bem essencial, não só para os assistidos, mas para os trabalhadores também, porque muitas vezes a gente faz e vai esquecendo alguns pontos, às vezes não consegue vir sempre na casa do caminho, e aí essa importância do estudo, revitalizar esses conhecimentos novamente na mente, a pessoa conseguir essa reconexão, esses trabalhos espirituais na casa do caminho, no momento em casa e na sua vida social. As lives no Facebook, quando não conseguir vir a casa, tem as lives, sempre é colocado, tem essas lives, um trabalho do dia, né, com uma palestra, então essas lives sempre ficam dispostas na página do Facebook, tá bom? Para aqueles que não conseguem vir a casa, para manter essa reconexão, essa conexão, e também estar sendo instruído, porque inicialmente a gente não faz curso, então essas lives com essas informações, com essas palestras esclarecedoras ajudam bastante a gente a melhorar esse pensamento, trazer para um pensamento mais positivo. Elas acontecem terças, quintas, sextas e domingos, nos horários dos atendimentos que estão aqui presencial. Então, agradeço a todos, todas, e a gente vai dar início aos trabalhos de hoje. Ok? Vamos. Pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal da live. Então, nesse momento, eu vou pedir a vocês, que fechem os olhos, que se sintam à vontade, para a gente fazer a nossa prece inicial, pedindo aí a proteção, o auxílio, a inspiração de Deus, de Jesus, dos nossos mentores, dos bons espíritos que caminham conosco, para que possamos aproveitar da melhor forma possível os conhecimentos trazidos aqui pelo plano espiritual na nossa palestra. Nós agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade da semana que nós tivemos, agradecemos por esse final de semana de trabalho, de convívio familiar, por nossa saúde, nossa vida, por termos um lar. E agradecemos também e pedimos a bênção, a proteção de Deus, de Jesus, dos nossos mentores, para que tenhamos uma ótima semana e que para todos nós essa semana seja produtiva e feliz. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição 61. E o tema é Ministérios. Esse tema, Ministérios, eu procurei e fui fazer uma pesquisa a respeito do significado da palavra ministério. E mais interessante para nós aqui, um significado que vem no contexto bíblico. E esse significado, pelo que eu consegui pesquisar, a palavra ministério significa serviço. Então, sempre que nós temos um ministério a desenvolver, significa que nós temos um serviço a executar, seja onde for. E o que eu consegui verificar aqui também é assim, a palavra ministério é o ato de servir a Deus e ao próximo,
imitando a postura de Jesus. Então Jesus ele veio trazer para a gente o Evangelho, né? Os seus ensinamentos, e também não ficou apenas nos ensinamentos. Ele demonstrou na prática tudo aquilo que ele estava ensinando. Não bastava as pessoas que estavam seguindo ele, que estavam ao redor dele, observar a sua postura, que o que ele falava era exatamente a forma como ele agia no dia a dia. E foi isso que ele deixou para que todos nós pudéssemos seguir também ao longo das nossas vidas, né? Falando um pouco a respeito desse tema, quem tiver interesse em pesquisar depois, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 até 28, eu não vou ler esse trecho do Evangelho para vocês, eu vou apenas comentar. Tá bem? Quem tiver interesse depois, procura lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, você vai encontrar essa historinha que eu vou tentar resumir aqui para vocês. Aconteceu o seguinte, então. A mãe de 2 discípulos de Jesus, do João e do Tiago, foi procurar Jesus para pedir a ele que colocasse os seus filhos em uma posição mais privilegiada quando ele tivesse organizado o seu reino aqui na Terra. Essa era a ideia que todo mundo tinha, que Jesus ia montar, organizar o reino dele, estabelecer o reino dele aqui na Terra. Então ela foi pedir que colocasse o João do lado direito e o Tiago sentado do lado esquerdo, né? Para que ele ajudasse Jesus a governar o local onde ele ia governar. Só que aí Jesus ele foi questionar e explicar para a mãe dos 2 discípulos que ela não sabia o que ela estava pedindo, né? Aí se você ler esse trecho do Evangelho, você vai ver direitinho o que foi que ele explicou. Só que o que interessa para a gente agora é o seguinte: depois que Jesus conversou com ela, conversou com João e com Tiago, ele ouviu algumas queixas, umas conversas paralelas entre os discípulos sobre exatamente isso que tinha acabado de acontecer, né? Os discípulos ficaram indignados, ficaram irritados com João e com Tiago por conta disso. Como a mãe dele foi lá pedir para que Jesus desse esses lugares privilegiados, e os outros? Eles eram melhores do que os outros, então? Aí começou essa discussão, para ver quem era melhor entre eles. E Jesus, ele percebeu isso e foi lá, como mestre que ele era, falou, bom, tem que ensinar alguma coisa para esses meninos aí, não pode continuar assim não. E agora esse trechinho eu vou ler para vocês. Jesus disse para eles o seguinte: vocês sabem que os governantes das nações, eles dominam essa nação e dominam também a população que tem lá. E também as pessoas importantes nos lugares, elas exercem um poder sobre as demais. Elas conseguem controlar essas pessoas e fazer para que elas façam aquilo que elas querem, para eles, em benefício deles. Só que para vocês, não será assim entre vocês. Jesus deixou bem claro que Jesus tinha uma autoridade entre todos ali, né? Ele deixou bem claro. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar mais importante entre vocês, deverá ser o servo, deverá servir as pessoas. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, deverá ser o escravo, deverá trabalhar para as outras pessoas. Então essa foi a lição que Jesus deixou para que eles pudessem refletir sobre a importância de ser o melhor, de ser o primeiro, de acompanhar. Ele falou, quem quiser ser essa pessoa, tem que aprender a servir, tem que aprender a trabalhar e estar à disposição das pessoas, com os seus dons, com os seus talentos. Né? Emmanuel, ele começa essa lição pegando um trechinho da carta de Pedro, apóstolo de Jesus, o capítulo 4 e versículo 10. E esse trechinho diz o seguinte: cada um viva de acordo com a graça recebida e coloquem-se a serviço dos outros como bons administradores das muitas graças que Deus concedeu a vocês. Então aqui Pedro está orientando
às pessoas sobre como essas pessoas devem agir, ou deviam agir na ocasião em que ele escreveu isso daí, né? Aí eu resolvi fazer uma pesquisa para entender o porquê que o Pedro estava dizendo isso, né? E eu descobri o seguinte, que na época que ele escreveu essa carta, Jerusalém estava passando por uma grande tribulação, um grande tormento, né? Porque os judeus, eles estavam planejando uma revolta contra os romanos, né? E queriam expulsar os romanos da região, porque desde 63 a.C., os romanos haviam dominado a região, e eles sempre ficaram revoltados com isso. Por isso que eles esperavam justamente o Messias para poder terem força para expulsar os romanos da região. E quando Jesus chegou, eles não aceitaram Jesus como Messias, mas ele passou por ali e não fez nada disso. Muito pelo contrário. Ele mostrou que nós devemos agir com sabedoria, com respeito, com amor por todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos, né? Mas os judeus, eles conseguiram expulsar temporariamente os romanos da região. Só que os romanos voltaram e cercaram toda Jerusalém, né? E aí o que aconteceu? As pessoas que não queriam guerrear, elas foram embora da região. E os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, depois que Jesus foi crucificado, eles montaram, num trecho do caminho de Jerusalém, eles montaram lá uma casa que ficou conhecida como Casa do Caminho. E nessa casa, eles praticavam os ensinamentos de Jesus, colocavam em prática, seguiam os conselhos e também as coisas que Jesus fazia no dia a dia, eles procuravam fazer. Essa que era a ideia que os apóstolos fizeram quando eles montaram esse local. Por conta dessa briga, dessa confusão toda, eles também foram obrigados a sair de lá. Porque senão todo o trabalho deles ia acabar ficando perdido. Todos os ensinamentos de Jesus que eles estavam responsáveis por divulgar pelo mundo, né, eles não iam conseguir fazer. Então, os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos de Jesus, eles se dispersaram. Cada um foi para uma região que também era dominada pelos romanos, e alguns foram até mais distantes para divulgar o evangelho de Jesus. Pedro, então, ele ficou preocupado com os novos cristãos. Pelos discípulos, tudo bem, ele sabia que os discípulos conheciam aquilo que Jesus queria, mas os novos cristãos, eles estavam sofrendo perseguições, muitos estavam morrendo, então era necessário que ele fizesse alguma coisa para que eles se mantivessem firmes na fé e na esperança para continuar a vida deles da forma como era possível viver. Então ele escreveu essa carta para que eles conseguissem um ajudar o outro no local onde eles estivessem. E eles receberam a carta, leram, né, essa carta de Pedro, e a partir daí um foi ajudando o outro, eles conseguiram sobreviver até onde era possível. Emmanuel, então, traz essa reflexão para a gente, mostrando que se todos, dentro das condições que têm, conseguissem um servir o outro, um ajudar o outro, era possível viver em harmonia, que foi quem lê o livro dos Atos dos Apóstolos na Bíblia, conta um pouco da história desse início da história dos cristãos e mostra como eles, apesar de toda a dificuldade que eles tinham, eles conseguiram sobreviver, um ajudar o outro e ninguém passar necessidade. Era mais ou menos assim que Pedro queria mostrar, para que todas as pessoas que estivessem ali conseguissem sobreviver, né? Emmanuel, então, trouxe essa reflexão para todos nós no dia de hoje, e aí ele continua o texto dizendo o seguinte: toda criatura é chamada a servir, e esse serviço ele é uma grande oportunidade de crescimento para cada um de nós. Então, todas as vezes que nós nos dispomos a servir, a trabalhar para ajudar o outro, né? Seja ele seu amigo, seja ele seu desafeto, inimigo, você se dispôs a servir, não é para ele só o benefício é para você também, né?
E esteja onde for, em casa, no trabalho, no convívio familiar, com os pais, irmãos, né? Você tem que se dispor a servir e praticar o bem, entendeu? Mesmo que muitas vezes você não aceite muito aquela situação, mas pelo conhecimento que você tem, é importante que você pratique os ensinamentos de Jesus, né? Ao aprender a servir com humildade e amor, o ser humano ele transforma a si mesmo e contribui para a harmonia coletiva do universo. Então, todas as vezes que nós estamos dispostos a servir, isso vai auxiliar no bem comum de todos. E Emmanuel continua o texto dizendo assim, né, que a Terra ela ainda se divide entre aqueles que são poderosos e aqueles que lutam pela sobrevivência diária. Então, todos nós sabemos, existem os ricos, os poderosos, e existe a grande massa da população mais sofredora que luta aí no dia a dia, que acorda cedo, que vai para o trabalho, e depois muitos saem do trabalho, vão para a escola, para estudar, para poder se manter. Todos nós sabemos disso, né? E é importante, Emmanuel coloca aqui para a gente também, que é importante que nós tenhamos a consciência de que cada um está na posição certa. Tá? Deus sabe as coisas que ele faz. Cada um hoje está ocupando a posição adequada. Todos nós, aqui no Seguindo o Espiritismo, nós temos a consciência de que nós passamos por várias existências. Nas nossas existências, em alguns momentos nós estamos no meio entre os poderosos, em outros momentos nós estamos entre a grande massa da população mais sofredora. E tudo isso, passar por todas essas questões é importante para que nós tenhamos experiências, adquirindo experiência, nós vamos conseguir melhorar e evoluir um pouquinho a cada dia. Essa separação ela persiste porque uma boa parte da humanidade ainda não compreendeu a grandeza do trabalho honesto. Aqui eu trago a seguinte reflexão. Todos nós sabemos, ou quem não sabe, é importante saber que hoje o planeta Terra, né, de acordo com conhecimentos do Espiritismo, ele faz parte do mundo de provas e expiações. Né? Significa o quê? Que nesse local aqui é uma escola, como se fosse uma escola. Nós vamos para cá, neste grande laboratório, e nós vamos passar por momentos bons e momentos difíceis. Tudo isso são experiências para a gente. E essas experiências vão nos ajudar a melhorar. Não fisicamente, não eu, José, a pessoa física do José, mas o meu espírito. Como eu passo por várias existências, tá? Em cada existência eu vou aprender um pouquinho mais. Até que chega um momento em que eu tenho possibilidade de ir para um outro local, conviver nesse outro local, ou, de acordo com o Espiritismo também, a Terra ela está em uma fase de transição, passando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Né? Então, até que chegue esse momento de que a Terra seja um planeta de regeneração, nós, convivendo aqui, devemos nos dispor a aprender, a viver todas essas experiências, viver as alegrias e viver as dores que cabem a cada um de nós. Isso é importante nós termos na nossa consciência. Aí diz também, ao reconhecermos a nobreza de todo o trabalho, nós aprendemos a ver o próximo com mais respeito e a construir uma sociedade mais justa e fraterna. Aqui Emmanuel está falando da importância do trabalho. Todo trabalho é importante. Seja lá o diretor da empresa, seja lá o porteiro, o faxineiro, todas as funções elas são importantes. Porque a falta de uma delas vai causar um grande prejuízo para a empresa, até que essa pessoa seja colocada ali para executar aquele trabalho. Né? Isso vale em qualquer local. Aqui na casa nós temos também as pessoas que estão na liderança, né? Da forma como temos também as pessoas que vêm receber atendimento na casa. Quando chega o momento que essas pessoas que estão aqui recebendo atendimento na casa
começam a estudar, começam a adquirir conhecimento, resolve trabalhar aqui também. Daqui a alguns anos, essa pessoa está também na liderança aqui da casa, ajudando a casa com o seu trabalho, com o seu conhecimento adquirido. Então, tudo é um ciclo que é necessário, mas esse ciclo ele só consegue ser desenvolvido através do trabalho que é posto para todos nós. E a gente tem que se dispor a realizar isso daí. No livro dos Espíritos, tem duas questões que eu trouxe aqui para a gente poder refletir um pouco a respeito da situação, né, do tema. A primeira questão, quem tiver interesse depois em pesquisar, né, está no livro dos Espíritos, é a questão 674. E Kardec fez o seguinte questionamento aos Espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ou seja, né, todos nós devemos trabalhar? Os Espíritos responderam para ele o seguinte: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Então, o trabalho ele é uma lei da natureza. Todos que passam por aqui devem trabalhar. Por que todos que passam por aqui devem trabalhar nesse mundo? Porque o trabalho ele vai gerar para as pessoas, como eu já falei aqui, experiências. É através das experiências que nós conseguimos evoluir, conseguimos melhorar. Se eu não tenho experiências, eu fico só trancado dentro da minha casa, não tenho contato com ninguém, não faço nada diferente, eu não consigo evoluir. Eu vou sair daqui igual à maneira como eu cheguei. Eu só consigo evoluir no contato com as pessoas. Isso vai me trazer mais experiência na disposição do trabalho, do meu serviço. Isso vai me ajudar. Mesmo que fazendo aquele serviço eu esteja sofrendo. Mas se eu tiver consciência de que fazendo aquele serviço ali, entendeu, eu consigo melhorar um pouquinho, isso não é bom para a pessoa, mas aquele cara me contratou e está só me pagando um salário mínimo, né? Aí o cara começa a pegar um ranço daquela pessoa ali, do chefe dele, de toda a empresa, mas ele executando aquela tarefa, se ele tiver consciência de que ele está conseguindo aprender alguma coisa ali, hoje ele está passando por isso. Mas daqui a algum tempo, se ele se esforçar, se ele buscar outras condições, ele pode não evoluir naquela empresa, mas pode evoluir em outro local. Então todos nós temos oportunidades e pode ter certeza que o plano espiritual, os seus mentores, os mentores de cada um de nós, eles vão nos guiar e orientar para a gente conseguir aquilo que tiver no nosso direito aqui nesse mundo, né? A segunda pergunta que eu trouxe aqui é a questão seguinte, 675. Kardec perguntou o seguinte: nós só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E a resposta dos Espíritos foi não. Né? Não são apenas as ocupações materiais que são trabalho, não. E aí ele coloca que o Espírito também trabalha. Então isso é interessante a gente refletir. Né? Nós estamos aqui no mundo físico, nós vamos trabalhar aqui e fazer aquilo que nos couber, que nos competir. Mas quando nós estivermos também no mundo espiritual, nós continuaremos trabalhando. Não significa que eu vou desencarnar e vou descansar eternamente, não. Lá no mundo espiritual, eu preciso continuar evoluindo, preciso continuar aprendendo. Né? E lá eu vou continuar sendo orientado pelos meus mentores, e esses meus mentores, eles vão me encaminhar para algum tipo de trabalho lá que me ajude a crescer. Se vocês lerem aí os livros do André Luiz, né, do Emmanuel, de outros espíritos falando a respeito do mundo espiritual, vocês vão ver que lá no mundo espiritual, acho que a gente trabalha até muito mais do que a gente trabalha aqui. E isso é importante para a nossa evolução. Haverá um tempo em que todos perceberão que são espiritualmente ricos. As diferenças entre capitalismo e entre capitalista e operário, elas perderão sentido porque ambos compreenderão que, no fundo, todos são servidores de Deus e cada um contribuindo com o seu papel para o bem comum. Aqui, quando eu li esse parágrafo, né,
eu comecei a pensar, eu lembrei um pouco de um trechinho do Evangelho onde Jesus fala a respeito das riquezas que nós buscamos. E aí ele coloca que nós não devemos nos preocupar, né, em buscar riquezas materiais apenas. Ele não disse que nós não devemos buscar as riquezas materiais. Nós precisamos sim, porque todos nós temos contas para pagar. Todos nós temos família, todos nós temos que manter a nossa casa. Como adultos, nós precisamos disso. E também nós precisamos orientar aqueles que são dependentes de nós e prepará-los para continuar, para dar continuidade ao trabalho que a gente executa, né? Então, nós temos que nos preocupar, sim, em manter a nossa família, em trabalhar para manter a nossa família, porém, nós temos que nos preocupar em guardar tesouros, acumular tesouros espirituais. Tá? E lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 9, tem um trechinho lá que fala quais são os tesouros que nós devemos acumular, os tesouros espirituais para a nossa evolução. Ele diz lá o seguinte: o tesouro que nós devemos nos preocupar em acumular aqui, nesse mundo, tesouro espiritual, é a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Tá? Então, todos nós, quando chegamos aqui, nós já temos, quando chegamos nesse mundo, né, quando nós nascemos, já temos uma certa quantidade de inteligência, uma certa quantidade de conhecimento e uma certa quantidade, noção de qualidades morais. E quando nós sairmos aqui, a intenção é que essa inteligência, esse conhecimento e essas qualidades morais tenham aumentado. Porque lá no mundo espiritual, nós continuaremos, não vai desaparecer da nossa existência, lá no mundo espiritual, como espírito. Nós continuaremos levando esses conhecimentos, essas qualidades todas, esse tesouro, para toda a nossa existência. Essa que é a ideia que eles colocam para a gente. Né? E para finalizar, né, Emmanuel diz o seguinte: o jardineiro e o gerente, eles têm missões igualmente valiosas. Cada pessoa administra os talentos que recebeu de Deus dentro da sua própria função, não para acumular riqueza material, mas para servir e crescer espiritualmente em Deus. Então aqui, Emmanuel está dizendo assim, né, que já foi colocado aqui também, todas as funções, elas são importantes. Nós devemos utilizar a posição em que nós nos encontramos, seja ela qual for, para quê? Para servir as pessoas. Realmente. Tem o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que eu acho bastante interessante. Eu sempre procuro carregar para mim, na reflexão referente ao meu trabalho, o trabalho que eu tenho que executar. Ele fala assim: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Né? Então, se hoje o trabalho que eu consigo desenvolver é só esse, eu vou fazer o meu melhor aqui. Quando eu ganhar coisas melhores para fazer o meu trabalho, aí eu vou melhorar. Então, cada um de nós, isso serve para cada um de nós. Eu tenho que procurar fazer o melhor, né? Trabalhar com afinco, né? Procurar servir diante daquilo que eu tenho à minha disposição. Tá? Então, a lição que eu tinha para trazer para todos vocês hoje era essa. Tá? Eu agradeço a vocês pela atenção. Eu vou fazer uma prece final aqui para a gente encerrar. Depois a gente dá continuidade. A prece final é um poema chamado Aceita. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido essa poesia na forma de música. Tá bem? Então, peço a vocês agora, nesse instante, que procurem acalmar, serenar o coração de vocês, para a gente poder ouvir um pouquinho essa prece final. Aceita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Sê fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas. Nada exija das pessoas. Trabalha. Não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz.
Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti. Amar, servir, cantar e sorrir. Então, aceita a tua vida. Segue em paz o teu caminho. Agora será contigo buscar alegrias e andar sorrindo. Aceita a tua vida. Cuida de ti mesmo e serve a quem precisar, conforme nos ensinou Jesus. Que assim seja. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Aí, o poema do José Aparecido já foi praticamente uma prece, né? Que assim, quem está em casa vai pegando sua linha para que possa ser fluidificada. E nesse momento vamos desenvolver a nossa irmã Maria José, com muito amor, que fará por nós as vibrações do dia de hoje. Assim, nesse momento de gratidão, Deus e Jesus, vamos cuidando em paz, amor, vamos por. Vamos cuidando também aos lares que estão com seus desequilíbrios, com muita paz, saúde, aos enfermos nos hospitais, muito amor e muito carinho, aos orfanatos, aos asilos. Vamos lembrando também o alto perdão para todos nós, vibrando alegria, gratidão, por podermos todos os dias cuidar, colocar nosso pezinho no chão, andar, falar. Vamos por aí ontem, né? Então vamos cuidando de muita luz a todo o nosso planeta, a todos os nossos familiares, a todas as casas de orações. Em especial, vamos deixar na celebração em aberto para que a espiritualidade que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim vamos ao nosso passe, que ainda é o A2. Esperemos que ainda esse mês possamos voltar com o nosso passe de maca. E vamos envolver com muito amor a nossa irmã Tatiane, que fará por nós a palavra do mentor. Queridos irmãos, gratidão por esse momento de comunhão aqui com vocês. Que todos sejam envolvidos pelo amor do Cristo. Todos aqui nesse momento vêm em busca do aprendizado, em busca do amor, em busca da cura. Cura espiritual, cura física. E que nesse momento vocês possam levar com vocês para os seus lares a palavra da gratidão. Esse é o ensinamento da manhã de hoje para vocês. Sejam gratos. Gratos pelo acordar, gratos pelo respirar, gratos por terem mais uma oportunidade nesse corpo físico, de poderem se melhorar, de poderem aprender, de poderem entrar em comunhão mais uma vez com os ensinamentos do Mestre Jesus. Nesse momento, a espiritualidade está junto de vocês, aqui nesse lar, nessa casa abençoada, dando para cada um de vocês aquilo que vocês vieram buscar, no merecimento de cada um de vocês. As águas estão sendo fluidificadas e junto de vocês, vocês irão levar para o lar de vocês, durante a caminhada de vocês, essa certeza que vocês nunca estão sozinhos. O Mestre Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, permitiu que cada um de vocês sejam amparados e guiados nessa jornada. Lembrem, queridos irmãos, graça pelo acordar, graça pelo caminhar,
Graça pela oportunidade de ver, ouvir, pensar. Essa graça é a graça que Deus nos deu de poder mais um pouco aprender para podermos ser pessoas melhores, encarnados e desencarnados. Nunca paramos de aprender, nunca. Vão com essa certeza dentro do coração de vocês e que vocês possam dividir com aqueles que estão junto de vocês nessa caminhada o verdadeiro amor, que é a fraternidade. Vão com a graça de Deus com vocês. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, querido irmão. E assim vamos envolver com muito amor a nossa irmã Silmara, que fará com nós a prece final. Nós pensamentos elevados ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, somos gratos por todo esse aprendizado de hoje, pelo nosso tratamento, que possamos, Senhor, sair daqui melhor do que chegamos. E que através desses ensinamentos teremos sabedoria para pôr em prática com os nossos amigos, nossos familiares, tudo que aqui nos foi apresentado. Que possamos ir para casa com a consciência que somos amparados sempre pelo plano espiritual dos nossos amigos espirituais. Que tenhamos uma semana de muita harmonia, de muita paz. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. E aí, a semana que vem, nós não teremos palestra na casa, porque será o Pechinchão. Mas estão todos convidados. Obrigada a todos, que Jesus abençoe.